Pode um espírito que se encontra na condição humana, no reino hominal, retroceder aos outros reinos da criação, como o reino animal? Isso é possível? É necessário, nesse caso, observar como funciona a criação divina, como funciona a própria natureza. Se o espírito ele é criado simples e sem conhecimento e começa a se desenvolver nos reinos da natureza, como o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até atingir a consciência de si mesmo no reino hominal. Então percebemos que o espírito primeiro desenvolve a sensibilidade, a capacidade de percepção. No passo como animal, ele começa a desenvolver mais amplamente a sua questão intelectual, a capacidade da inteligência, de aprender, de guardar, de registrar as coisas em sua memória. Depois, na condição de homem, ele passa a desenvolver então sentimentos e consegue dar vazão a esse sentimento, consegue dar sentido a esse sentimento. Voltando ao estágio instintivo, como isso seria possível? E qual seria a necessidade do espírito retroceder? Segundo as orientações dos espíritos na pesquisa feita por Allan Kardec, isto não é possível. Há outras fontes de conhecimento, mas alguma dessas outras fontes teve todo o trabalho de observação, usando métodos científicos, como fez Allan Kardec, e os demais cientistas que foram os responsáveis pela construção da base do Espiritismo como ciência. As outras fontes têm a mesma vertente, têm o mesmo entendimento, tiveram os mesmos trabalhos para constatar o que é verídico ou o que é crença. Muitos alegam pelo fato de Jesus ter reencarnado no corpo humano, ele também teve um processo como que involutivo na sua forma, não no seu corpo, não na sua condição espiritual, mas na sua forma. Certa feita, conversando com uma monge budista responsável por um templo budista no sul do país, ela usou essa argumentação, pegando Jesus como referência para justificar o processo de mentepsicose, que é a possibilidade do espírito humano voltar como formiga, como cachorro, etc. Neste caso de Jesus, é necessário levar em consideração muitos outros fatores. E um fator importante é justamente a composição do nosso corpo físico, que tem inúmeros outros aspectos que ainda nos são desconhecidos. Os cientistas, por exemplo, chamam determinada quantidade do nosso DNA como DNA lixo, porque não compreendem qual seria a função desse DNA. É um DNA que nós não ativamos ainda ou que nós ainda não conseguimos utilizá-lo. Nosso cérebro físico, nós costumamos, em média, usar 10% do seu potencial. Isso nos sugere que o nosso corpo biológico tem muitas outras ferramentas e habilidades que nós mesmos ainda desconhecemos. E o corpo biológico de Jesus não necessariamente precisa ser um corpo constituído aqui neste planeta, ou pode também ser um corpo híbrido, modificado geneticamente, etc. As possibilidades são muitas. O fato é que um espírito humano não vai retroceder às outras esferas da criação. Se houvesse uma necessidade determinada, os espíritos encontrariam outros mecanismos
para tirar o espírito humano de determinada condição a qual ele está atrelada ou alienada. Essas informações que contradizem muitas vezes a lógica e a doutrina espírita, elas não vêm de fontes espíritas, mas sim de fontes espiritualistas e de pessoas que, na maioria das vezes, não têm um comprometimento com a verdade. Têm outros objetivos. E um dos objetivos nós podemos constatar que geralmente consiste na questão das facilidades que esse universo de uma espiritualidade aparente consegue trazer para esses indivíduos que se utilizam de informações espirituais ou de pseudos conhecimentos espirituais para conseguir atingir outros objetivos que não necessariamente é o compromisso com a espiritualidade. Portanto, cabe a nós observarmos com atenção aquilo que realmente condiz com a realidade das coisas como elas são. E quando nascem dúvidas, é necessário fazer um debate, uma roda de conversa, assim como Allan Kardec fazia, se utilizando da Revista Espírita, levando os temas mais divergentes para aquela revista, onde eles eram pensados e revistos por inúmeras pessoas. O conhecimento não pode vir de uma fonte só. O conhecimento tem a necessidade de ter fontes diversas, observações diferentes, para que se chegue realmente à verdade ou se aproxime da verdade. Cabe a nós escolher quais são nossas fontes de conhecimento e ver se essas fontes de conhecimento realmente são válidas.